Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a dar uma salva de palmas ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos reúne aqui. Pode ser mais forte, gente. Aê, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, meu nome é João Cláudio Rufino, e eu costumo dizer por esse Brasil afora, onde a gente tem caminhado em missão e por todo esse mundo também, que eu sou casado com a mulher mais linda da face da terra. Amém? Amém, glória a Deus. O nome dela é Patrícia. Ela só tem uma dificuldade: ela não anda, ela desfila. Moramos lá na cidade de São Paulo, onde participamos de um grupo de oração chamado Grupo Caris, que acontece todas as terças-feiras na paróquia São Pedro Apóstolo, no bairro da Moca, na Arquidiocese de São Paulo, na região Belém. Dentro da renovação carismática, até esse momento final da nossa querida presidente atual do conselho, faço parte na comissão de reflexão teológica da RCC, e também, como profissão, eu sou professor na Faculdade de Teologia na PUC de São Paulo. Dou aula na área bíblica, então, Antigo Testamento, Novo Testamento e assim por diante. Tenho dado minha vida também para pregar a palavra de Deus por todo esse nosso país e por outros países do mundo, com a graça de Deus. Quero dizer que é uma alegria muito grande retornar aqui a esse estado. Já estive aqui algumas vezes, é sempre muito bom estar aqui. O povo muito aberto, um coração muito cheio da graça do Espírito e muito sedento de conhecimento da palavra de Deus. Isso eu observo de modo especial aqui no Rio Grande do Sul, e eu fico muito feliz com isso. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto essa mesma realidade. Digo também da honra de estar aqui pregando ao lado da Bea, grande amiga, grande irmã. Muito bom estar aqui, viu, Bea, com você. Reencontrá-la sempre é muito bom. E outros irmãos também, né, para a gente não citar tantos nomes aí, para não deixar nenhum nome de fora. É muito bom estar aqui com vocês. Queridos e queridas, nesta tarde, o tema que nós vamos tratar é extremamente importante para cada um de nós. É justamente o seguinte: saibamos gerar amor profundo pela palavra em todos os corações. E aqui, para que a gente saiba realizar este profundo ato de educar o nosso povo no amor à palavra, nós precisamos ler a palavra. E queremos então aprender com a própria palavra, num texto que para mim é espetacularmente belo e profundo. E eu quero que você o tome comigo, abra a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Samuel está lá no começo da Bíblia. A sequência é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Para mim, do fundo do meu coração, essa podia muito bem ser um dia a direção do Ministério de Formação e de Pregação. Esse texto aqui, nós vamos entender por quê. Capítulo 3, versículo 1 do primeiro livro de Samuel. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o jovem Samuel servia, pois, ao Senhor na presença de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias,
e não havia visão que se manifestasse. Ora, um dia, Eli já estava deitado em seu lugar. Seus olhos começaram a enfraquecer e não podia mais ver. A lâmpada de Deus não se tinha ainda apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Não te chamei, disse Eli, volta a deitar-te. Ele foi deitar-se. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi ter com ele, dizendo: tu me chamaste, aqui estou. Eu não te chamei, meu filho, disse Eli, vai deitar-te. Samuel não conhecia ainda ao Senhor, e a palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda revelada. O Senhor voltou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, aproximou-se dali e disse: estou aqui, por que me chamaste? Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava o menino, e disse a Samuel: vai deitar-te, e se te chamar de novo dirás: fala, Senhor, pois teu servo ouve. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Veio o Senhor e ficou ali presente. Chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir ambos os ouvidos de todos os que a ouvirem. Naquele dia farei cumprir-se contra Eli tudo o que disse acerca de sua casa, do começo até o fim. Eu lhe anunciei que julgaria sua casa para sempre, porque ele sabia que os seus filhos ofendiam a Deus, e não os repreendeu. Por isso eu juro à casa de Eli, que nem sacrifício, nem oferenda jamais espiarão a iniquidade da casa de Eli. Samuel repousou até a manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Samuel temia contar a visão a Eli, mas Eli chamou e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele perguntou: qual foi a palavra que ele te disse? Não me ocultes nada, que Deus te faça tal coisa e lhe some mais outro tanto, se me esconderes uma só palavra de tudo o que ele te disse. Então Samuel lhe contou tudo, sem lhe ocultar coisa alguma. Ele disse: ele é o Senhor, faça ele o que lhe parecer bom. Samuel cresceu, o Senhor estava com ele, e nenhuma das palavras que lhe dissera deixou de cair em terra. Todo Israel soube, desde Dan a Bersabeia, que Samuel estava confirmado como profeta de Deus. O Senhor continuou a manifestar-se em Silo, porque em Silo se revelava Samuel pela palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 1a. A palavra de Samuel dirigia-se para todo o Israel. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Pode aplaudir bem forte. Queridos irmãos e irmãs, Samuel é um dos raros nomes da Sagrada Escritura que recebe titulações muito importantes para todo o pensamento bíblico. Samuel é profeta, Samuel é juiz, Samuel é também sacerdote. E em outro momento,
Samuel será chamado de servo de Deus. Não é qualquer um que recebe tais prerrogativas. Portanto, trata-se de um homem fundamental em toda a narrativa da história do povo eleito do Senhor. Justamente Samuel está colocado em um dos pontos de virada dessa história. Que ponto de virada é esse? O povo de Deus vivia há 200 anos no sistema tribal, até o momento que há o início da monarquia. E quem dá início à monarquia? Justamente Samuel é aquele que irá ungir o primeiro rei de Israel. Qual é o nome dele? Saul. Depois, Davi. Aí nós temos então um personagem fundamental da Escritura. Um outro dado fundamental para que a gente possa compreender esse texto é olhar para a narrativa como um todo. Ora, parece que o texto do capítulo 3 está em contradição com as informações que nos foram dadas anteriormente. Quando nós voltamos ao capítulo 2, por exemplo, no versículo 18, nos é dada a seguinte informação: que Samuel estava a serviço da face de Deus, servindo, revestido do efode de linho. Ora, no mesmo capítulo 2, no versículo 21, na última parte, é dito que o jovem Samuel crescia com o Senhor. Qual é a aparente contradição? A aparente contradição é porque o texto vai nos dizer no capítulo 3 que Samuel não conhecia o Senhor. Ué, mas ele não servia a face de Deus? Mas ele não crescia com o Senhor? Por que o capítulo 3 diz que ele não conhecia o Senhor? Porque a palavra de Deus ainda não lhe havia sido revelada. Aqui há para nós a grande primeira lição que precisamos ter clara, se nós queremos, como pregadores, despertar o amor da palavra ou pela palavra no coração daqueles que nos ouvem. Nós precisamos ter clareza que o modo mais profundo de conhecermos a Deus é mediante a sua palavra. Não há forma mais profunda. E não há forma mais profunda, pessoal. Por quê? Porque o próprio Deus, uno e trino, tem no seu seio a palavra. Aqui há algo maravilhoso. Para a gente compreender o Deus cristão, a gente precisa entender a palavra. Aí eu vou só fazer uma pergunta que ela é muito capciosa. Qual é o nome do Deus cristão? Qual é o nome do Deus cristão? Fala para mim. Qual é o nome do Deus cristão? Gente do céu. Olha para o irmão e fala: você é formador mesmo, irmão? Sabe qual que é o nome do Deus cristão? Sim ou não? Hã? O nome do Deus cristão é Trindade. Nunca se esqueça disso. Jesus é Deus com o Pai e o Espírito. O nome do Deus cristão é Trindade. Para entender a Trindade, tem que entender a palavra.
Aqui há algo maravilhoso, queridos e queridas. O que é a palavra? A palavra é algo que não existe sem o falante. A palavra não existe sem aquele que a emite. Aqui é o dado primeiro. Quando nós nos debruçamos sobre os padres da igreja, ao fazerem reflexões a respeito do verbo de Deus, a gente precisa entender exatamente essa argumentação que eles faziam. Ora, gente, eu posso andar mais aqui? Pode? Até onde que eu posso ir? Porque eu gosto de andar. Oi? Até aqui, tá bom? Gosto de andar. Olha só, a palavra não existe sem aquele que a emite. Ao mesmo tempo, não existe palavra sem vento. Quem é o emissor? O Pai. Quem é a palavra? O Filho. E o Espírito é o vínculo entre o falante e a palavra. É o Espírito Santo. No seio da Trindade está a palavra, e de tal modo é para nós fundamental com esta compreensão, que a gente, ao olhar para o Novo Testamento, a sua inauguração se dá justamente com aquela assertiva do prólogo joanino, no capítulo 1, quando João diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós. E o próprio verbo encarnado, Jesus, ele mesmo diz em João: quem me vê, vê o... Uau! Não há modo mais profundo de conhecer a Deus que não seja pela palavra. E isso é algo tão fabuloso dentro da própria teologia bíblica, tanto veterotestamentária quanto neotestamentária, que o próprio verbo encarnado é capaz de dizer na teologia de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar de verdade. A palavra grega verdade, que aparece dentro do texto de João, é a palavra aletheia. Repita comigo, aletheia. Você sabe o que significa aletheia? Aletheia significa desvelamento. Desvelamento é tirar o véu. É mais ou menos assim: você está vendo minha mão direita aqui, sim ou não? E agora? E agora? Aletheia. Eu tirei o que cobria a minha mão. Verdade, dentro da Escritura, dentro do Novo Testamento, é tirar o véu. E só é capaz de tirar o véu da face de Deus a palavra. Então não há outra forma mais profunda de compreendermos a Deus, de conhecermos a Deus, se não for pela palavra. Não há. Esse dado é fundamental para nós, é daqui que nós partimos. Agora, o versículo 1, no capítulo 1 de Samuel, no capítulo 3, ou melhor, de Samuel, faz uma constatação dolorosa. Samuel servia o Senhor na presença de Eli. A palavra de Deus era rara naqueles dias. Queridos e queridas, Samuel era servo de Deus. Em hebraico, a expressão que está aparecendo aqui, eu vou ler o texto para você. Anaá e o jovem Shemuel, Samuel, Mesharet,
servia et Adonai lifne Eli. Mesharet é o termo que eu quero destacar, que aqui é traduzido como servia. Mesharet é um verbo que é utilizado na língua hebraica pura e simplesmente para designar um serviço religioso. Ou seja, isso confirma aquilo que estava dito no capítulo 2, versículo 18, quando diz que Samuel, ele servia a face de Deus vestido de um efode, de linho. O que é um efode? Em hebraico é uma estola. O que ele era? Sacerdote. E o texto fala que ele servia no santuário de Silo. E mais ainda, ele estava todos os dias dormindo ao lado daquele que era o instrumento que mais representava a presença de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento até então, que era justamente a Arca da Aliança. Samuel estava, pessoal, dormindo ao lado da Arca da Aliança. Ele servia a Deus com o efode, a roupa sacerdotal. Portanto, ele já realizava seus sacrifícios. Ele já tinha um serviço a Deus, mas não conhecia a Deus, porque não conhecia a palavra de Deus. Tristemente eu preciso dizer, ao olhar para a realidade dos nossos pregadores, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas por todos os estados do Brasil e por diversos outros países onde eu tenho ido, a constatação do capítulo 3, versículo 1 do texto de Samuel é algo que se pode aplicar na atualidade. A palavra de Deus é rara nos nossos dias. A palavra de Deus, eu repito o texto, é rara nos nossos dias. Porque boa parte de nós já somos formadores, já somos pregadores, já somos servos, mas não conhecemos aquilo que é a palavra de Deus. Já fizemos algum tipo, claro, e concreto e real, experiência com Deus, mas nós não conhecemos a palavra. A gente já sentiu Deus, foi impactado por Ele, fomos sim batizados do Espírito, isso é inegável. Sim, fomos até batizados do ponto de vista sacramental, esse é um dado indelével, ninguém tira de você, mas eu preciso dizer, e o conhecimento da palavra? Nós fizemos uma experiência, mas o desvelamento ainda não ocorreu. E aí o que nós pregamos? O que nós pregamos? Nós pregamos, nós formamos, nós ensinamos a partir de uma experiência que tivemos. Muito bom, muito legal, mas não é o suficiente. Qual é o roteiro da maior parte de nós? Isso aconteceu comigo. O roteiro da maior parte de nós nós tínhamos uma vida sem Deus, fizemos uma experiência, entramos para a caminhada e começamos a dar testemunho. Aí o que acontece? A gente dá testemunho num grupo de oração, e sobretudo no meu caso, por exemplo, eu tive uma vida muito torta antes de conhecer a Deus. Aí quando eu contava meu testemunho, Bea, as pessoas choravam. Aí elas choravam, tal, engasgavam de chorar. Gente, o que acontecia? O povo olhava para mim e falava assim, esse é pregador. Olha, faz o povo chorar. Que é o nosso critério. Não é? Um dos critérios que a gente tem, além do arrepio, tremelique,
quantas pessoas caíram no chão, etc. É o choro, quer dizer, chorou, esse aí está o pregador. Aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer assim, eu vou lá naquele grupo de oração, eu contei meu testemunho, o pessoal chorou, passou um ano, o pessoal me convidou para voltar. João Carlos, você pode voltar? Foi uma bênção. Aí eu chego lá, eu vou contar meu testemunho de novo? Aí aquela velha história, quem conta um conto aumenta um. Eita, quantos irmãos, a gente precisa exortar. Eu vi irmão contar testemunho, alguns irmãos contarem testemunhos várias vezes. A cada testemunho ele mata mais um, ele rouba mais. Porque aí passa a ser forçação de barra, porque o irmão começa a fazer o quê? Ele começa a não ter conteúdo, ele precisa gerar o impacto emocional, e ele começa a forçar, então ele mata a mãe no testemunho, mata o pai, mata todo mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aqui eu estou me dirigindo a pessoas maduras na fé para entender o que eu estou dizendo. A gente precisa acordar. E assim aconteceu comigo. Então eu ia dar testemunho nos lugares, e aí, claro, eu não conhecia a palavra, eu tinha feito uma experiência com Deus, eu estava servindo a Deus, eu estava ao lado de Deus, eu vivia na igreja de segunda a segunda, era grupo de oração, era grupo de jovens, era retiro, era encontro, era formação, era vigília, era missa, era tudo. Eu estava do lado da arca da aliança, mas eu não conhecia a palavra. Aí, meus irmãos, qual foi a minha experiência? Eu comecei a imitar os outros pregadores. E eu comecei a embarcar nas ondas das modas e modismos de pregação. Acontece demais. Quem está dando certo, quem está em evidência, passa a se tornar num pedestal aquele ao qual a gente deve imitar. Então, eu escutava a fita do Padre Jonas, eu escutava a fita, era fita cassete ainda, a fita cassete do Padre Léo, eu escutava o Dunga, e eu chegava no meu grupo de oração, o que eu fazia? Eu imitava, mas é claro, não naquela altura, naquela largura, naquela profundidade, naquela extensão maravilhosa, não, mas eu era um papagaio de pregador. Estou falando de mim. Falando de mim. Eu era. Aí, eu fui para a Secretaria Pedro. É lá na Secretaria Pedro, lembra da Secretaria Pedro? É, minha filha, vamos lá. Fui para a Secretaria Pedro, aí cheguei lá, o primeiro encontro foi com o Roberto Tanus, grande irmão, grande pregador, hoje grande amigo. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a imitar o Roberto Tanus. E ele tem um jeito de pregar que ele faz assim com a cabeça, ó. Ele mexe o olho. Eu imitava, onde ele ia pregar em São Paulo, eu ia atrás, eu imitava. Depois eu conheci no interior de São Paulo um outro pregador, grande profeta de Deus, Juninho da missão ID, antes era a comunidade ID. Aí o Juninho pregava, o povo aplaudia, ele ia para trás, ia para frente e ficava, você quer fogo? E ele pulava, o que eu comecei a fazer? Mesma coisa. Porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu tinha feito uma experiência, a experiência era real. Eu estou aqui até hoje, me sustentou, mas eu não conhecia a palavra.
Aí veio a onda do Ironi Spuldaro, aí veio a onda, isso eu estou falando lá atrás, quem lembra aí, ó, uns tempos atrás, não é que ele começou a estourar, explodir, pregando para todo lado e tal, e aí eu comecei a pregar igual ele, fazendo assim com a mão e tal, aquele negócio todo, e tudo. E assim foi, eu preguei igual o padre Roberto da Toca, eu preguei igual todos esses, até que um dia Deus falou para mim: para, porque eu quero que você não pregue a palavra dos outros, mas pregue a minha palavra. A minha. E aí, meu irmão, pouco importa se eu prego mais no grito ou se eu prego mais calmo, pouco importa a estética do processo, importa se eu levo os meus irmãos a compreenderem o profundo daquilo que é a revelação de Deus. É isso que nós precisamos compreender. E aí, quais são os modismos que hoje cercam a mentalidade dos nossos pregadores da renovação? Um tipo de pregador hoje, muito comum, o avivalista. Nada contra. Eu quero só que você entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não tem verdade no que está sendo dito, no que está sendo vivido em tal experiência, nem colocar irmãos em papel de ridículo, mas é para a gente entender. Aliás, muitos deles são meus irmãos, são meus amigos, a quem eu devo uma estima muito grande, mas virou uma onda. Então, pregador bom é o pregador que grita. Pregador bom é o pregador que do começo ao fim, ele mais parece um animador de plateia do que alguém que está em busca do conteúdo da palavra. Então a pregação é mais ou menos assim: irmão, eu estou aqui hoje, o fogo vai cair, eu preciso dizer a você o poder, a glória do Senhor, balás. Opa! E aí até alguns sabem o que fazem, olha, isso aí eu já acho um negócio complicado. Olha por irmão e fala Shurialabalai. Aí você vai e fala por irmão. Gente do céu. Separa tudo isso, todo o linguajar, toda a estética, todas as palavras com força de expressão, as expressões fortes para o aplauso vir ao final, o que sobra disso aqui? A gente tem que pedir fogo? Tem. A gente tem que clamar esse poder? Tem. Tem hora que Deus nos dá o ímpeto de pregar com maior assertividade, maior efusividade? Tem, claro que tem. Tem hora que a gente reza mais forte? Tem sim, eu sei que tem. Mas deixa eu dizer, meu irmão, a gente precisa não fazer com que a estética oculte a palavra. Nem que a estética, ou seja, a experiência aparente, nos leve a categorizar pregações como corretas e pregações como erradas, pregações boas de pregações ruins. A pregação boa é aquela que nos leva a compreender o mistério de Deus. Outra moda, o pregador tradicionalista. Ele defende ao máximo a igreja e agride ao máximo os outros irmãos que pensam diferente dele.
Em nome do amor à igreja, ele age com ódio em relação às pessoas. Em nome de uma defesa da doutrina, ele não entende a profundidade dos processos teológicos existentes, ele exclui pessoas. E tem inclusive alguns desses que inclusive perderam tanto a noção que dizem que inclusive o Papa é a besta. Basta você ligar o seu YouTube e ouvir. Estes são capazes de seguir, tristemente, porque isso dá ibope, a onda do sensacionalismo. Então, o que é importante? Não é o conteúdo da palavra de Deus. O importante é bater nos outros, é ter palavras de efeito, é ser tido como o corajoso da defesa do Evangelho e da igreja. Meu irmão, não é por aí. Tira tudo isso, o que sobra da palavra de Deus? O que sobra? O que sobra? Para mim, muitas vezes sobra ódio, violência. Sendo capazes de desautorizar, inclusive concílio da igreja. Mas a gente não é católico, teve um concílio chamado Vaticano II na história. Se a gente é católico, está aí. Desautorizar a liturgia. Essa liturgia agora nova não é a verdadeira, mas quem é que te deu autoridade para dizer que ela não é verdadeira? Cuidado, porque essa onda é uma onda que tem ganhado força por causa da polarização política e ideológica do país, e você está indo na onda. Eu conheço pregadores que eram pregadores, inclusive de âmbito nacional, que enveredaram nesse caminho e hoje rechaçam a renovação carismática. É triste. Outra onda, quer ver outra onda? Outra onda é o pregador anticomunista, que tudo para ele é comunismo. Então, qualquer coisa que aconteça que ele não acha certo é comunismo. Essa é uma visão ideológica do negócio. Eu gostaria muito de ter tempo para poder trabalhar com vocês a relação entre fé e ideologia, mas em breves palavras eu vou dizer para você, a fé não é ideologia, porque se a fé se tornar ideologia, a fé perde a força. Ou seja, a fé é o horizonte crítico a partir do qual eu olho qualquer ideologia, seja de esquerda, direita, de centro. A fé é aquilo que me dá a capacidade de discernir a vontade de Deus em qualquer sistema político, qualquer sistema econômico, e a fé não trabalha em prol de uma ideologia, a fé trabalha em prol do reino de Deus e da salvação. Dizer que Jesus é comunista, mas é complicado e não é verdade. Dizer que Jesus é capitalista ou conservador ou qualquer outro tipo de espectro humano é reduzir Jesus a cabeças do tamanho de um amendoim. Para não falar outras palavras aqui. Deus é indomável. As ideologias humanas não são capazes de abarcar o mistério que Deus é.
A palavra de Deus é rara, a gente está pregando ideologismos, e isso eu não estou dizendo que você não deve estudar política, que você não deva se inteirar de processos econômicos, que você deve ser um alienado, não é isso. A gente sabe muito bem tipos ideológicos, modelos ideológicos anticristãos em certos aspectos, a gente sabe, a gente conhece, mas deixa eu dizer, ideologia política não é fé, a fé está acima disso, seja da direita ou seja da esquerda, porque tem discurso da esquerda que não dá para assimilar de forma alguma com aquilo que nós pensamos, nem muito menos certos aspectos da extrema direita também. E você está dizendo que direita ou esquerda é a fé, você está cometendo um erro, em nome dos aplausos e do sensacionalismo. Outro tipo de pregador é o pregador que sofre de uma doença chamada demonite. Você sabe o que é a demonite, não? Tudo é o demônio. Então a pessoa, ela chega aqui na frente com um crucifixo na mão, e ela começa a fazer as orações, às vezes até em latim. E o mais engraçado é que a pessoa não sabe latim, porque eu que sei, que eu já dei aula, eu não gosto de dar carteirada, mas é só para dizer, fala um monte de coisa errada, mas está lá, e o povão está aqui, eita, esse aí tem força, porque está todo, olha, está com um monte de corrente no corpo, para um lado e para o outro, e com a cruz falando em latim, esse homem tem poder mesmo. Gente, como que nós somos bobos? Nós somos bobos, a gente vai se deixando levar por esse tipo de pregação. Tira tudo isso, o que sobra da palavra? Um tipo de pregação onde tudo é o capeta, tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo é Satã, tudo é o capiroto, tudo é sei lá quem. Que aliena a pessoa da realidade, da responsabilidade que está implicada dentro de um conceito fundamental da fé cristã chamada livre-arbítrio. Mas dá ibope, viu? Ô, se dá. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu já fui por essas ondas aí, irmão. Eu pregava com a cruz do tamanho do microfone na mão aqui, ó. Oh, agora o Senhor vai libertar. Agora o capeta vai sair. E o povo gosta, porque o nosso povo, coitado, lá do grupo de oração, talvez não tenha um pouco mais de caminhada como você tem. E eles vão acreditar em tudo que você está dizendo, em tudo que esses irmãos também estão dizendo. Se você continuar sendo papagaio de pregador, imitando pregadores que estão no mainstream, o que vai sobrar disso aqui? Ó? Outro tipo de pregador, o pregador do chicote na mão. Então é aquele que fala assim, eu vou falar a verdade agora aqui. E ele começa, você é pecador, você vai para o inferno. E você está perdido agora também. E tudo é errado, tudo é... Olha, esse é próximo do demonite lá. Ele vai falando que tudo é pecado, tudo não pode, e ele vai acusando os outros, e bate, e quando ele fala da misericórdia, ele diz, Deus é misericórdia, irmão, mas Deus é justiça também. Então quer dizer, ele sempre leva para a condenação. Ele se esqueceu daquilo que Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3, lá no Evangelho de João. O Filho do Homem não veio para condenar, ele veio para salvar. Tem alguns irmãos, você entra na pregação dele, você sai roxo de pancada. Agora, qual é o problema desse processo? O problema está justamente na não compreensão da verdade bíblica, onde há amor
não há medo. Deixa eu te explicar o mecanismo. Se eu pegar uma arma e colocar na tua cabeça e falar para você assim: ei, tira 10 reais do bolso e ajuda esse irmão necessitado que está lá fora, vai! Você, claro, sim, tudo bem, João Cláudio, eu vou. A ação que você tomou de doação, ela é uma ação verdadeira ou é por coação? Então não é conversão. A teologia do temor, o que é temor a Deus? Temor a Deus não é medo. Quando a gente estabelece a teologia bíblica do temor, a gente entende, temor é um dom do Espírito. Como é que o Espírito põe medo na gente? Temor é o dom que nos dá a graça, justamente da consciência da presença de Deus na nossa vida, em todo aqui e agora da nossa existência. João Cláudio, como é que é isso? Deixa eu te explicar. É mais ou menos assim. Quando a gente é criança, que os nossos pais nos levam para uma praça, para um parque, os nossos pais dão ordens para nós. E nossos pais dizem o que para nós? Não vai até ali, hein? Só é daqui para cá. E o que a criança faz? Ela vai até lá. Quando ela está próxima de passar o limite, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, é porque ela tem consciência que tem um olhar sobre ela. Os olhos do Senhor estão voltados para todos. O temor é a graça dada pelo próprio Espírito, da gente nunca perder a consciência de que Deus está aqui e agora, em qualquer momento da nossa vida. Aí agora você entende que isso não é medo, é reverência. Se você tiver consciência que Deus está em todo lugar onde você estiver, você não vai pecar. Agora eu vou montar uma imagem, uma metáfora muito forte para você entender o que é temor. É claro que aqui ninguém faz isso, eu espero, mas você não fumaria crack na frente do Santíssimo. Você não falaria palavrões na frente do Santíssimo. Você não adulteraria na frente do Santíssimo. Você não roubaria na frente do Santíssimo exposto. Só que deixa eu te dizer, Deus está em todos os lugares. A pregação do temor é diferente da pregação do terror. Cristianismo não é terror. O centro da pregação de Jesus não é inferno, embora o inferno exista. Ninguém nega isso. Mas a pregação de Jesus é a pregação que afirma a presença amorosa de Deus em todo instante, em todo lugar, ao ponto de levar o novo homem, a nova mulher, com a visão espiritual de enxergar Deus no aqui e no agora. Mudou a compreensão? Adianta eu bater nos outros na pregação? Conversão movida pelo medo não é conversão. Conversão é movida pelo temor a Deus. É diferente. Outro pregador atual, o pregador coach. Agora só vou dizer uma coisa, coach tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com nova era. Coaching é só um instrumento que possibilita alguém sair do ponto A para o ponto B, atingir objetivos na vida, ponto. Qual é o problema? É o coach em si? Não, é transformar o coach em religião. Aqui a gente precisa entender, quando eu me refiro ao pregador coach, eu estou querendo dizer
aquele pregador que foca toda mudança da vida do sujeito, não na operação da graça sobre o indivíduo, mas numa operação do indivíduo, e somente isso, como possibilidade de transformação. Ou seja, você pode todas as coisas, você consegue todas as coisas, e tira Deus da história, coloca o humano no centro. Esse é o problema dessa linguagem. Segundo problema dessa linguagem, é aquela que atrela essa concepção a uma teologia da prosperidade, na qual tudo vai dar certo na sua vida a partir de agora, seus problemas vão acabar, seu sofrimento vai se esvair, absolutamente nenhuma dificuldade vai bater a tua porta, porque você tem poderes pessoais, humanos, e que você não depende mais nada. Esse é o problema. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Tira tudo que eu falei, o pregador avivalista, o tradicionalista, o anticomunista, o demonista, o chicotista, o cultista, sei lá como você quiser chamar. Tira tudo isso, o que sobra disso aqui? O problema está no fato de que nós não conhecemos a palavra de Deus. Aí nós entramos dentro de um outro tópico fundamental. Como Samuel conheceu a palavra? E aqui é o processo de virada. E eu quero dar para vocês algumas pistas muito importantes para o conhecimento da palavra. Como é que Samuel conheceu a palavra? Samuel, ele ouviu a palavra, e ele não a discernia. Então o que houve na narrativa? Samuel foi até Eli, e Eli o ajudou. Eli foi para ele uma referência. Nós pregadores precisamos ter uma referência para conhecer a palavra de Deus. E quem para nós pode ser uma referência para aprendermos a palavra de Deus? Não sou eu, não. Não é padre X, não. Não é padre Y também. Nem pregador fulano, nem cicrano. A referência daquele que pode dar para nós a direção daquilo que é a palavra de Deus, chama-se magistério da igreja. Eu preciso falar isso com todas as letras, porque tem gente que acredita mais em padres e youtubers e certos profetas por aí, mais do que no próprio magistério da igreja. Isso é um problema. A nossa referência precisa ser o magistério. O magistério nos educa a ouvir a palavra. E aqui eu preciso fazer um recorte muito importante, porque muitas vezes isso foi ensinado para nós, mas precisa de um ajuste aqui. O magistério não é palavra de Deus. Palavra de Deus é aquilo que está veiculado na Escritura e na sagrada tradição. O magistério lê Escritura, lê tradição e orienta a gente à luz da palavra que foi lida. Então a gente precisa entender isso. Magistério é educador. Eli não era a palavra. Eli ajudou Samuel a se educar.
Então, João Cláudio, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você, como formador, precisa ler aquilo que a igreja fala. Eu acho muito engraçado o fato de que a gente busque primeiro padres, pregadores, youtubers, fulano, ciclano e beltrano, para ouvir o que Deus quer. E a gente tem um magistério de 2000 anos, que disse muita coisa, e que está à nossa disposição de forma gratuita, e a gente não busca. Essa é a realidade. Vamos ser sinceros entre nós, formadores e pregadores, nós não estamos na referência correta muitas vezes. Se eu perguntar aqui quantos vídeos de fulano, cicrano, beltrano você assistiu, você vai dizer 10, 20, 30 durante esses 11 meses que se passaram, de 2019. E se eu te perguntar quantos documentos da igreja você leu esse ano, talvez a resposta chegue a 0. A palavra da igreja não é a minha palavra, viu? Aliás, você pode discordar de mim. A palavra da igreja não é a palavra do padre Paulo Ricardo também. Também não é. Nada contra, não estou aqui acusando, denegrindo. A palavra de Deus não é a palavra da nossa presidente do Conselho Nacional da Renovação. A palavra de Deus, a palavra da igreja, ou melhor, não é essa. A palavra da igreja está no papel, está escrita. Leia os documentos. Leia os documentos. Leia os documentos. Tem gente que está ouvindo o youtuber e criticando documentos. Eu acho que tem um desajuste aí. Então nós precisamos ter a referência. Depois, nós precisamos ter outro dado fundamental. Outro dado fundamental é justamente a experiência de nós mesmos ouvirmos a palavra do Senhor. Formador e pregador que não lê a Bíblia, desculpa colocar esse desafio sobre você, todos os dias, não tem como formar nada. Você vai me desculpar. Você não lê a Bíblia todo dia, meu irmão? Tira o seu cavalinho da chuva. Você vai formar o quê? Ouça a palavra. Nesse conjunto de versículos que nós acabamos de ler, desde o capítulo 3, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 1, a raiz davar em hebraico, palavra, aparece 11 vezes. 11 vezes. No português não aparece, porque em alguns momentos a gente tem o verbo, que é falar, mas o verbo falar em hebraico tem a raiz davar, e também em português não aparece, porque a palavra coisa, em hebraico, é a mesma palavra de palavra. Não sei se você sabia disso, coisa e palavra é o mesmo termo em hebraico. Aparece 11 vezes. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que a palavra tem que ganhar um destaque. E nós precisamos ouvi-la constantemente. Nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos a essa palavra. E isso tem que ser tão forte na nossa vida, que o nosso nome tem que se transformar para Samuel. Qual que é o teu nome, meu irmão? Samuel.
Qual que é teu nome, meu irmão? Samuel. Qual é o seu? Eu já sei. Qual que é o seu nome? É mesmo, Samuel? Ah, tá. Agora eu não tive fé, ele teve. Qual que é o seu nome agora? Samuel. Sabe o que significa Samuel em hebraico? Aquele que escuta a Deus. O seu nome tem que ser Samuel. Shemuel vem de Shema. É a mesma raiz. Shema, Shemuel. Ele é Deus, aquele que escuta a Deus. Se você passar um dia da sua vida sem ler um versículo da Escritura, tem que pesar sobre você, no temor de Deus. Eu queria que você olhasse para o teu irmão e perguntasse assim: você lê a Bíblia todo dia? Nessa hora, tem os irmãos que dá aquele sorriso amarelo assim, ó, não fala nada, não responde nada. Deixa eu te falar uma coisa. O que você tem pregado? O que você tem formado? Se você não lê a Escritura todo dia, que é um dos veículos da palavra de Deus para nós, conforme nos ensina a igreja, tradição também. E aí, irmão, agora, para terminar por causa do tempo, o texto vai nos dizer que Samuel cresceu, o Senhor estava com ele. Aqui eu quero te dizer uma coisa: só cresce depois que conhece a palavra, hein? Só cresce depois que você conhecer de verdade aquilo que a palavra está dizendo. Outro dado: o Senhor, diz o texto, confirmava a palavra de Samuel, e lá no versículo 19 do capítulo 3 diz: e nenhuma das palavras que lhe dissera deixou de cair em terra. Quem conhece a palavra tem a sua pregação confirmada, porque a confirmação não vem do grito, a confirmação não vem do aspecto estético, a confirmação não vem do aspecto emotivo, sentimentalista, a confirmação vem da palavra de Deus que é pregada, irmão. A palavra de Deus é que confirma você como profeta. Não é o profeta que confirma uma determinada palavra, é o contrário. O profeta é portador da palavra. O profeta é só um veículo. A gente tem que entender isso. O que é importante? O importante é a palavra. Não é o profeta. Profetas passam, mas a palavra de Deus não passa. Profetas passam. Deixa eu te falar, os santos passaram. A gente lembra de muitos, mas passaram. Pregadores que você conhece passaram já também. Eu vou passar, todo mundo vai passar, mas isso aqui não passa, irmão. A palavra de Deus permanece, nunca se esqueça disso. E você só prega porque prega a palavra. Entendeu? Você só forma porque você forma na palavra. Você não forma por si. Você não pode formar por si.
Você não pode pregar por si. Você é portador, você é veículo. Eu sou veículo. O problema é quando a gente começa a substituir a palavra pelo profeta. Aí a gente exalta nomes e esquece disso aqui. A gente exalta nomes e esquece da Escritura. A gente exalta pessoas, a gente cria heróis, a gente cria pessoas e as coloca elevadas e se esquece do que permanece a palavra. E deixa eu dizer, irmãos, tristemente essa é uma realidade, e tanto é assim, que um dia eu estava conversando com um grande padre, amigo meu, chamado Padre Alberto Gambarini. Padre Alberto, ele disse assim para mim uma vez: João Cláudio, eu estou há 40 anos na renovação carismática católica. Você sabe que a minha diocese de origem é a dele, eu ia no grupo de oração do Padre Alberto, né? Aí essa efusividade toda veio um pouco de lá ainda. Essa raiz ficou. Aí ele me disse assim: no começo da renovação, a gente não tinha divulgação de nome de ninguém. As pessoas iam onde a palavra de Deus era pregada. Aí a última coisa que eu vou dizer para a gente entrar na oração, vou pedir aos irmãos, por favor, já se colocarem apostos ali. Sabe o que houve aí no percurso? Trocar profeta pela palavra. Sabe a segunda coisa que aconteceu? Trocar a palavra pela canção. Então, quem arrasta a multidão? Cantor. Aí ele vai, canta, tal, o pessoal fica assim, com ele. Quem arrasta multidões? Músicos. Quem adentra na mentalidade do nosso povo? Músicas. O povo sabe 100, 150, 300 músicas de cor, mas não sabe 10 versículos da palavra de cor e salteado. Não é porque a gente está num retiro de pregadores, como a irmã falou, o ministério que vai. Não é puxar a sardinha para a gente, não. Mas deixa eu dizer, nós, igreja, estamos ao redor da palavra. Ela é o centro, porque a palavra é o verbo encarnado. A palavra é o próprio Cristo. As canções são meio, a palavra é finalidade. Agora eu quero te desafiar a ser como Samuel. Ouvir essa palavra e amá-la do fundo do teu coração. Eu quero te desafiar a ser como Samuel. Até essa palavra no centro da tua vida. E eu quero só trazer para vocês uma moção que Deus me deu. Eu estava pregando no encontro estadual do Ministério das Famílias do estado do Paraná. E em dado momento, numa das pregações, eu senti no coração de dizer que a nossa casa tem que ser a casa da palavra. Sabe qual é o desafio que eu quero te fazer, formador? Pregador? Separa todos os dias 1 hora para você ler a palavra. Tudo bem?
2, separa um dia na semana para você dar formação na tua família. Pregar lá no grupo de oração é fácil, meu filho. Agora abre a Bíblia e fala com teu marido. E diz para ele, olha, pelo menos 10 minutos, deixa eu ler um versículo e te explicar. Quando você terminar, ele vai estar roncando em línguas. Mas eu preciso te dizer, a tua casa tem que ser casa da palavra. Você tem que colocar isso na tua vida, porque se isso não tiver no seu cotidiano, vai ser muito difícil as pessoas olharem para você e te reconhecerem como aquele que escuta a palavra, como Samuel. Eu quero te convidar para a gente rezar agora e pedir a Deus que dê a cada um de nós esse amor pela palavra, e que as pessoas, ao olharem para nós, que elas possam ver o quanto nós amamos a Bíblia, o quanto nós amamos a palavra de Deus. Fica de pé, irmão, vamos rezar. Como nós amamos, Senhor, a tua palavra. Dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, nós vamos dar a vida por ela. Nós estamos em torno dela. Dia e noite, noite e dia, nós alimentamos a nossa vida com ela. Levanta teus braços, faz a tua oração agora e fala: Senhor, eu quero amar a tua palavra do fundo do meu coração. Eu quero amar a tua palavra todos os dias da minha vida, Jesus. Eu quero anunciar a tua palavra todos os dias da minha vida. Todos os dias, Senhor, para mim, para minha casa. Eu quero anunciar, Senhor, a tua palavra no meu grupo de oração. Eu quero amar a tua palavra, eu quero dar a vida por ela. É por ela que eu vivo. Se é por Cristo, em Cristo e com Cristo que eu vivo, é na palavra, pela palavra e com a palavra que eu vivo, Senhor, porque o Senhor é a palavra encarnada. Deus, nós amamos a tua voz, nós amamos a tua palavra. Deus, faça arder no nosso coração, faça arder na nossa alma o amor pela Sagrada Escritura, pela tradição da igreja, pelo magistério da igreja, para que as pessoas olhem para mim e digam: ele é Samuel, ela é Samuel, ele escuta Deus, ela escuta Deus. Vem, 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 Senhor. Eu guardarei tua palavra. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia, irmão. Pega a tua Bíblia. Na tribulação. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. É o ministério da palavra, da formação e da pregação. Nós vamos dar a nossa vida para pregar a palavra de Deus, não as nossas opiniões, não as nossas ideologias, não os modismos, não, 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 Senhor. Na tribulação invocarei o teu santo nome. Ah, Senhor, dai-nos a graça de amarmos a tua palavra. Tua destra me sustenta, da aliança não me esquecerei. É pela palavra que nós estamos aqui. A palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo,
precisa ser apaixonado pela palavra de Deus. Leva-me. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor, Senhor. ame a palavra de Deus. Leva-me às águas profundas, fala ao meu Todo dia, leva-me. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor, por favor, Senhor. leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Quem deve ficar acima de você na sua pregação? Na tua frente, acima de você. Você é só, irmão, um profeta que vai passar, mas é a palavra que vai continuar. Ela é eterna com o Pai e o Espírito. Ela é eterna com o Pai e o Espírito. Ela é infinita. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Ergue a tua Bíblia, ergue a tua Bíblia, ergue a tua Bíblia, ergue a tua Bíblia agora, irmão. Ergue a tua Bíblia, ergue a tua Bíblia. É ela que deve ser pregada, não as suas opiniões, não as suas ideologias econômico-políticas. Não, não, não. É ela como veículo da palavra de Deus. E a tradição da igreja, Senhor, que a tua palavra seja exaltada, que o Senhor cresça e eu diminua, 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 que o Senhor cresça, e eu diminua, que o Senhor cresça e eu diminua. Diga isso, Senhor. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Vai encerrar, meu irmão, só vocês. Leva-me às águas profundas,